Hello, how are you doing? Como você tá? Tudo bem? Welcome! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao workshop do Inglês Ativo. Eu tô super feliz de ter você aqui comigo. Eu sou a Ellie, professora de inglês há 20 anos e no workshop do Inglês Ativo eu vou mostrar como você vai conseguir aprender a falar inglês de vez, aprendendo a se comunicar com qualquer pessoa, até com nativos, e em qualquer situação, sem bloqueios e sem ter vergonha de falar. O que eu vou apresentar aqui serve tanto para quem nunca aprendeu nada de inglês na vida, como também para quem já tentou aprender inglês, sabe uma coisinha ou outra, mas tem dificuldade na hora de se comunicar. E olha, eu vou te dizer que ao longo desses anos que eu trabalho ajudando pessoas a aprenderem a falar inglês, na real, eu não sei se eu posso falar que já vi tudo, mas eu acho que eu já vi quase tudo e é sempre assim. Todo mundo sabe que falar inglês é importante. Você consegue um emprego melhor quando você sabe falar inglês, porque todas as empresas procuram pessoas que têm algum nível de proficiência no idioma. Quando você fala inglês, você consegue se comunicar com gringos. Imagina você lá em New York City caminhando na Fifth Avenue, de repente você esbarra em alguém e você fala, oh, I'm sorry, excuse me. Imagina você viajar e se virar sem depender da boa vontade de ninguém, que maravilha! Aliás, você já reparou nisso? O mundo hoje se movimenta em torno do inglês. Para qualquer lugar do mundo para onde você for, a trabalho ou a passeio, mesmo que inglês não seja a língua oficial do local, você pode ter certeza, vai ter gente que vai saber falar inglês com você. Inglês é quase que uma língua universal. Quem fala inglês não passa perrengue em lugar nenhum do mundo. Isso sem contar a comodidade do dia a dia, sabe aquelas pequenas alegrias de conseguir entender o que está sendo dito e poder repetir, poder falar? Quando você sabe falar inglês, você consegue entender o que está sendo dito nos filmes, sem aquelas legendas e traduções. Aliás, deixa eu te contar uma coisinha, meio chato isso, mas trago verdades. Tem muita tradução meia boca feita por aí, tradução ao pé da letra e que não traduz de verdade o sentido das palavras originais. E quando você não fala inglês, você fica dependendo dessas traduções, você fica vendido sem saber se aquilo é aquilo mesmo ou não. E as músicas, então? Imagina só você cantando aquelas músicas em inglês, acompanhando os seus artistas favoritos, as suas bandas favoritas, sabendo cantar sem embromation. Vou by myself, don't wanna be, vou by myself, anyhow. The book is on the table. Nevermore, my friend. Chegou a hora de desenrolar o seu inglês. E eu sei que você deve estar pensando, tá, Ellie, olhando aqui nos meus olhos, tá? Eu sei que falar inglês é importante, mas eu vejo tanta coisa na internet, tipo assim, tanta gente falando um monte de bobagem. Como é que eu vou realmente acreditar e saber que você vai destravar o meu inglês? Fala, amiga. Em primeiro lugar, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que eu não tô falando de milagres. Como uma professora de longa data ensinando pessoas a aprenderem a falar inglês, eu tenho um verdadeiro horror a essas promessas falsas que eu vejo todo santo dia na internet. Tipo isso. Extra, extra, pílula mágica do inglês. Fique fluente em 4 semanas. Fale como nativo em 48 horas. Se pagar à vista são 24 horas. Eu já tomei a Speak English Very Good. Extra, extra. Eu quero te fazer um apelo. Use a sua razoabilidade. É impossível que alguém consiga cumprir esse tipo de promessa. Não se deixe enganar. O que eu vou te apresentar aqui não tem nada a ver com isso. É um método super testado e que tem comprovação científica. Eu vou provar para você por A mais B
que é possível aprender a falar inglês, a destravar sua língua, a desenvolver sua habilidade de comunicação em inglês usando um método que provavelmente você nunca ouviu falar na vida. Eu quero que você esqueça aquela estrutura tradicional de ter que passar horas e horas estudando gramática. Esquece aqueles exercícios chatos de ter que preencher palavra em lacuna. Imagina a seguinte situação. Você e mais 4 colegas e o seu professor em sala de aula. Normalmente uns 60 minutos nas escolas tradicionais você vai ter de aula, né? 60 minutos, 1 hora. Quem que fala mais? Seu professor ou você? Pode ter certeza que seu professor ele fala muito mais. Por quê? Porque ele vai ficar te explicando um tempão gramática. Então o tempo que você realmente vai falar é muito pouco, mas muito pouco mesmo. Então eu quero que você esqueça tudo isso, até mesmo porque se você já tentou antes e não funcionou, acredite, não vai funcionar de novo e de novo e de novo. E esse método que eu tô te falando não tem nada a ver com isso. E se você acha que já tá tarde demais para você aprender inglês, que você devia ter começado quando criança, que você não vai conseguir aprender na idade adulta, saiba que é sim possível. Não importa a sua idade, não importa onde você nasceu e se você já teve ou não a oportunidade de falar inglês antes. O método que eu vou te apresentar, como eu já disse, tem comprovação científica e é reconhecido entre alguns estudiosos por ser um método de aprendizagem acelerada para destravar sua comunicação. Tem gente que duvida quando eu digo que é possível para qualquer pessoa. Então, dá só uma olhadinha. Meu nível era 0, não sabia nada, não tinha noção nenhuma. Mas sempre tive aquele sonho de eu quero muito aprender esse idioma, quero falar, quero ter uma oportunidade de repente de ir para fora um dia, fazer um intercâmbio. E ela contribuiu totalmente para isso. E foi uma experiência muito legal, muito diferente de todos os outros professores que eu tive, porque ela se molda ao aluno. Eu sou uma pessoa que particularmente eu tenho muita dificuldade de concentração, eu sou um pouco indisciplinada e com ela foi totalmente diferente, porque ela prende o aluno, porque ela tem estratégias de ensino bem diferentes. Eu, na minha vida, passei por vários professores de inglês e nenhum deles se comparou com a Teacher Ellie. Ela é realmente muito, muito boa. Ela tem um carisma único que sabe contagiar um aluno e o método dela de ensino é muito, muito bom. Eu vi ali na Ellie uma luz do fim do túnel, porque eu pensava que eu nunca conseguiria conversar em inglês. E eu vi a importância que é quando a gente tem o inglês, como a gente tem o inglês como uma segunda língua, tudo facilita para nós. Sem comentários, ela foi a melhor professora, super recomendo, minha melhor experiência. Se eu pudesse, eu teria ela todos os dias comigo. Hoje eu moro aqui na Austrália, já faz 2 anos. E ainda assim, se eu pudesse, eu gostaria de ter aula com ela, ter ela do meu ladinho, porque ela só tem a agregar, você só tem a aprender. Todas essas pessoas, elas tiveram dificuldade para aprender inglês. Algumas delas achavam até que não tinham dom para aprender. Mas, gente, não é dom, é treinamento. E algumas, depois de um tempo em escolas tradicionais, até aprenderam algumas coisinhas básicas, mas acabaram se frustrando, porque não conseguiram dar continuidade nos estudos e se tornaram aquelas pessoas que até entendem um pouco, mas e aí, na hora de falar? Não conseguem, acabam sentindo um bloqueio total. Depois que essas pessoas começaram a seguir o método do inglês ativo, elas deslancharam. Muitas viajaram para fora, a negócios ou até mesmo a lazer e voltaram super felizes porque me disseram: eu consegui me comunicar com os gringos tranquilamente, mas isso depois de praticarem muito inglês ativo. E é por isso que eu quero fazer uma aposta com você. Em inglês, a aposta se chama bet. Eu aposto que se você assistir a todas as 4 aulas do workshop do inglês ativo, você já vai começar a aprender a falar inglês. Você vai sentir evolução em apenas 4 aulas. Mas para isso acontecer, você precisa se comprometer comigo de que vai assistir a todas as aulas desse workshop. Elas vão ser bem curtinhas, são online e gratuitas, então não tem desculpa. E eu aposto, se você prestar atenção no que eu vou te ensinar, aplicar tudo certinho aqui comigo, você vai dar o primeiro passo para aprender a falar inglês
de uma vez por todas. E se você assistir a absolutamente tudo e não aprender nada, você pode me bloquear completamente das redes sociais. Você pode me ignorar, pode nunca mais me ouvir de novo. E eu falo isso sem dor nenhuma no coração, porque eu tenho certeza de que o método que eu vou te apresentar é transformador. Ele vai mudar completamente a maneira como você estuda e aprende inglês. Eu já ajudei milhares de pessoas e hoje chegou a nossa vez, you and me, baby! A partir de hoje, eu quero ajudar você. Ok, Ellie, eu aceito sua aposta. Por onde começamos? Antes de mostrar exatamente como o método funciona, eu vou te mostrar como eu cheguei nele. Eu acho que é super importante eu mostrar para você por que esse método existe. E dessa forma, entendendo todo o contexto, você vai perceber o porquê ele funciona. Bom, para quem não me conhece direito, eu sou a Ellie, sou de Porto Alegre e dou aulas de inglês desde que eu me entendo por gente. Eu comecei com aulas particulares, já dei aula em escola de inglês e há uns 20 anos, nossa, 20 anos, gente, o tempo voa. Mas sim, é verdade, 20 anos atrás, o meu irmão que era, adivinha o quê? Professor de inglês, ele chegou em mim e fez uma proposta que mudaria completamente o rumo da minha carreira profissional. Na época, ele me chamava de Mana, então ele chegou para mim e disse: Mana, o que você acha da gente abrir uma escola de inglês? E eu falei: olha, eu acho legal, mas só se a gente fizer uma coisa completamente diferente do que tem por aí, porque eu não acredito no método tradicional. E aqui é importante eu te falar a verdade. Por que eu não acredito no método tradicional? Eu não queria simplesmente abrir uma escola para ganhar dinheiro, apesar de muita gente fazer isso. O fato é que ter uma escola de inglês no Brasil é praticamente uma mina de ouro para muitos empresários. Só para você ter uma ideia, o Brasil está entre os países que possuem a maior quantidade de escolas de inglês no mundo. É só você sair na rua que você vai ver, tem uma escola de inglês praticamente em cada esquina. Agora, aqui é que mora o problema. Mesmo assim, mesmo tendo um monte de escola de inglês, segundo o levantamento recente do British Council, apenas 5%, exatamente 5% da população brasileira sabe se comunicar em inglês. Tem muita gente até que diz: ah, eu entendo, mas eu não falo. Gente, isso não conta, isso não vale nada. Se você chegar numa entrevista de emprego e disser isso, ah, eu entendo, mas eu não falo, pode ter certeza, não vai contar ponto nenhum ao seu favor. Que falam de verdade são só 5% da população. Gente, que bafo! Não acredito! Tanta escola nesse país e só 5% é que fala inglês de verdade. Não acredito. Eu não acredito, que absurdo! Sad but true. Triste, mas verdade. É isso mesmo. E por que será que isso acontece? Porque o modelo da maioria das escolas não foi feito para beneficiar os alunos, mas sim os donos, que só lucram enquanto você paga a taxa de matrícula, mensalidade, que convenhamos nunca é barata, material de apoio durante anos e mais anos. Tá, tudo bem. Se tudo isso ainda funcionasse e você saísse depois falando inglês como te prometem, tava tudo lindo e maravilhoso, mas o problema é que na maioria das vezes a pessoa só vai avançando, porque a escola não pode repetir ninguém, você não avança de verdade. A escola garante que você já chegou no nível intermediário, só que quando você vai conversar com um nativo ou com alguém em inglês, você trava. Você não consegue desenvolver um diálogo direito. E por quê? Porque o ensino foi falho. O sistema não foi feito pensando sob o ponto de vista do aluno. E é por isso que quando meu irmão me convidou para abrir a nossa escola, eu não queria seguir esse modelo. Eu não gosto desse cenário, sabe? Que eu finjo que eu te ensino e você, que é o aluno, finge que aprende. Foi por isso que lá atrás eu e o meu irmão resolvemos usar a nossa experiência no teatro e pesquisar outros métodos para ajudar o aluno, principalmente a se comunicar. Foi dando muito certo.
muito certo, os alunos começaram a amar, só que com o passar do tempo, a parceria entre eu e meu irmão acabou não dando certo e a escola fechou. E aí eu pensei, quer saber? Eu vou seguir sozinha mesmo, porque eu nasci para isso, eu amo o que eu faço. Então eu continuei estudando, implementando um monte de melhorias no ensino de milhares de pessoas. E eu posso dizer com segurança que já treinei não só alunos, mas centenas de professores. E o meu método foi desenvolvido a partir de uma sacada que vem lá da época da Segunda Guerra Mundial, lembra? Foi a partir disso que eu pude desenvolver o que hoje a gente chama de inglês ativo. Mas, gente, esse vídeo tá ficando muito grande, então na segunda aula do workshop eu vou me aprofundar e explicar em detalhes como funciona o método desenvolvido a partir da Segunda Guerra Mundial, que acelera a sua aprendizagem do idioma e a partir do qual o inglês ativo nasceu e foi desenvolvido. E na próxima aula nós já vamos começar a dar os primeiros passos no desbloqueio da sua língua, porque nós fizemos uma aposta, certo? Eu vou ajudar você a aprender a falar inglês de vez. Enquanto a segunda aula não vem, me conta aqui nos comentários logo abaixo desse vídeo quais são as suas expectativas para esse workshop do inglês ativo. Eu prometo que eu vou ler cada comentário, vou fazer o possível para responder a maioria deles. Vou ficando por aqui e a gente se vê na segunda aula do workshop do inglês ativo.